Algumas pessoas odeiam receber muita atenção. Afinal, nem todo mundo se sente à vontade sob a pressão dos olhares alheios que, com frequência, são carregados de reprovação. Mas existem pessoas que, por outro lado, fazem tudo o que podem para se destacar na multidão. Obviamente, a maneira mais fácil de fazer isso é com roupas diferentes e com um visual exótico. Mas, se isso é algo que você não tem de nascença, você pode sempre recorrer a variadas modificações corporais, como piercings ou tatuagens. No entanto, é preciso ter cuidado com isso. Existe o risco de você não conseguir parar a tempo. No vídeo de hoje, falaremos exatamente sobre casos como esses. Você vai conhecer a história de pessoas que, por causa de seu jeito de serem originais, passaram de todos os limites. Vamos lá, a fazer parte da moda da cultura rock juvenil. Essas joias geralmente são inseridas em um buraco alargado no lóbulo da orelha. Esses acessórios podem ter tamanhos e formatos diferentes e, às vezes, são colocados em outras partes do corpo, como, por exemplo, as bochechas, o nariz, a língua ou o lábio. Obviamente, nem todo mundo compreende a estética dessas joias, mas não pense que elas surgiram nas nossas vidas graças às pessoas que curtem gêneros musicais pesados. Não, na verdade, essa modificação corporal era muito comum entre os povos primitivos. Os alargadores podiam ser vistos frequentemente nas orelhas dos povos indígenas da África, por exemplo. Já no hinduísmo, esses expansores são vistos em muitas culturas de divindades religiosas. Segundo alguns rumores, até mesmo o faraó Tutankhamon, do Egito Antigo, usava alargadores nas orelhas. O tamanho dessas joias pode ser bastante variado. Os mais comuns geralmente não passam de 10 milímetros de diâmetro, mas se a pessoa quiser, a orelha pode ser esticada várias vezes mais. No entanto, ela não é infinita. A pele pode simplesmente acabar não aguentando tanta pressão. Mas o exemplo desse cara prova justamente o contrário. Graças aos seus alargadores de 10 centímetros, ele se tornou um verdadeiro recordista do livro Guinness dos Recordes. Os buracos nas orelhas de Kalakaui, do estado americano do Havaí, são tão grandes que é possível passar a mão de um adulto por elas. O mais curioso é que elas não foram feitas com a ajuda de algum tipo de intervenção cirúrgica, e sim foram gradualmente alargadas ao longo dos anos. Além das joias espetaculares nos dois lóbulos das orelhas, Kala possui muitas outras modificações incomuns, como por exemplo, chifres de silicone implantados sob a pele da testa, um monte de piercings espalhados pelo rosto, outros alargadores nas narinas e um corpo quase todo coberto de tatuagens. Esse cara é dono de um grande estúdio de tatuagens e de outras modificações corporais, o que na verdade não é nada homem papagaio. Antes, esse cara da cidade britânica de Bristol se chamava Ted Richards, mas agora sua identidade tem o curioso sobrenome de Parrot Man. Pois é isso mesmo. Há muitos anos, este homem tenta alcançar uma máxima semelhança com seus amados pássaros. Para isso, ele fez mais de 100 tatuagens no seu rosto e no seu corpo. Além disso, o Ted tem mais de 50 piercings, tatuagens nos olhos e uma língua bifurcada. Para se parecer com seus amigos faladores cheios de penas, este cara até mesmo cortou as orelhas. Essa operação, a propósito, teve um lado negativo. Depois de se livrar dessa parte do corpo, o Ted percebeu que não tinha mais onde apoiar os óculos. Então, ele teve que voltar ao cirurgião e colocar pequenos implantes de silicone debaixo da pele. Mas o desejo desse homem de se juntar a seus animais de estimação alados não se limita a experimentos com a sua aparência. O Ted transformou a sua casa em uma grande gaiola de pássaros, onde vive com outros membros de sua espécie e às vezes até come a mesma comida. Ted fez sua primeira tatuagem em 1976. Desde então, as modificações corporais se transformaram em uma grande parte de sua vida. Ele não se relaciona com sua família, mas afirma que seus amados papagaios há muito tempo substituíram seus parentes. Só um pouco extremo, mas se ele não faz mal a ninguém, será que podemos realmente julgá-lo? No ano passado, Ted ficou noivo de sua namorada Rebecca, quem compartilha totalmente sua paixão. Mas a ciência tem uma explicação lógica para os comportamentos como o do Ted. Se chama disforia de espécies. É uma condição na qual as pessoas se sentem desconfortáveis no corpo humano. A Charlotte Gutenberg, os idosos mais tatuados do planeta. O corpo de cada um deles é quase 100% coberto por desenhos. O mais curioso é que Charlotte, que há pouco tempo fez 70 anos, tinha feito sua primeira tatuagem aos 57 anos de idade. Isso aconteceu imediatamente após a morte de seu primeiro marido, que sempre foi contra esse tipo de decoração no corpo feminino. Ela conheceu seu novo e mais compreensivo companheiro, Charles, em 2006. Isso aconteceu em um estúdio
estúdio de tatuagem pouco antes dela começar uma sessão para fazer uma tatuagem muito grande no quadril. A mulher estava visivelmente nervosa e Charles, como um verdadeiro cavalheiro, gentilmente pegou sua mão e conversou com ela por 2 boas horas. Foi assim que começou a incrível história de amor deles. Charles, 8 anos mais velho que sua amada, fez sua primeira tatuagem no final dos anos 50. Naquela época, ele servia no exército americano, mas a coisa não parou por aí. Ao voltar para a vida civil, o cara continuou a adicionar cada vez mais desenhos ao seu corpo, e hoje em dia, quase não há mais espaço nele. Charles e Charlotte ainda têm outros 2 recordes, o de maior número de tatuagens de caveiras e de penas, respectivamente. Curiosamente, os pombinhos não têm nenhum. O preto é uma cor que certamente nunca sai de moda. É absolutamente universal. Dependendo da situação, pode ter um ar severo, solene, sedutor ou de luto. A propósito, essa é uma cor muito popular na indústria das tatuagens. Trabalhos que usam só preto tem até um nome especial, black work. Pode ser uma pequena área do corpo, fechada com tinta preta, ou simplesmente um padrão geométrico sombrio. Algumas pessoas cobrem metade dos braços ou pernas com essa cor. Mas no mundo, não há um fã de black work mais apaixonado do que esse cara da Inglaterra. Por mais de 10 anos, ele pintou pouco a pouco seu corpo inteiro com tinta de tatuagem preta, sem poupar nem mesmo os lábios e os olhos. O resultado já parece muito assustador, mas ele não pretende parar. Ele cobre as tatuagens com mais e mais camadas para que sua cor permaneça o mais saturada possível. Segundo ele mesmo, seu sonho era parecer um personagem abstrato de uma pintura de Picasso. Se conseguiu ou não, é um ponto discutível, mas o mais importado no livro Guinness dos Recordes como a pessoa mais tatuada de todo o mundo. O cara conta que se interessou por esse tipo de arte visual ainda na infância. Já naquela época, ele prometeu a si mesmo que na idade adulta faria tantos desenhos quantos coubessem no seu corpo. Bem, como já podemos ver, ele precisou apelar para uma segunda e uma terceira rodada, já que a pele não era suficiente para realizar todas as suas ideias. O Lucky passa quase todo o seu tempo livre no circo. Lá ele trabalha como malabarista profissional e engolidor de espadas. E aparentemente, crianças e adultos não têm medo dele, e sim, o adoram. Antes, o cara gastava todo o dinheiro ganho em performances com tatuagens. Ele já não faz mais isso porque simplesmente não há mais espaço em seu corpo. Agora, ele é quem pega a máquina e adorna vezes no exército britânico e até participou da Primeira Guerra Mundial. Depois que o jovem voltou do campo de batalha para seu condado natal, Surrey, ele queria se tornar uma pessoa diferente. Então, ele foi até um famoso tatuador, um dos poucos existentes na época, e pediu para ele tatuar todo o seu corpo. O artista se chamava George Boucher e ele cobriu o corpo inteiro de Hitler com largas listras pretas que pareciam a pelagem de uma zebra. O tatuador levou cerca de 150 horas para concluir o processo. Além disso, o cara fez vários piercings. Na época, ele foi ajudado por um amigo veterinário. Outro amigo, um dentista, lixou os dentes de Horace para que eles parecessem presas. Foi assim que Horace se tornou uma das primeiras pessoas na história a fazer tantas modificações corporais. Mais tarde, o cara adotou o pseudônimo de O Grande Homem e começou a se apresentar em circos ao redor do mundo. No auge de sua carreira, ele fazia 10 shows por dia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, Horace tentou ir novamente para o front, mas ele não foi autorizado por causa de sua aparência excêntrica. Então, ele decidiu organizar apresentações de caridade na sua terra natal, a Inglaterra, para doar os fundos para o exército.